Chegou. Cheguei. Peraí, deixa eu ver se. Hum. Gente, hoje vai ser um tal de óculos pra cima, óculos pra baixo. Que vem, eu tenho Ah, eu que vou ler lendo e aqui, tá falar. tudo bem. É... Oi, 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 pra Oi, quem tá chegando, pra gente. quem chegou. Mani. Tanta gente querida. É uma festa, né? Pena que queria ouvir as pessoas. É uma festa Uhum. que a gente fala e eu me sinto surda. Olá! Pronto, ouvi, pronto, Isso. olá! Bem-vindos, queridos, queridas todas. Olha ali! Ai, vamos passar uma hora assim, né? Oi! Oi, oi. Saudades, querido! Ah, né? Live do amor. Ai, Oi, que como você legal. tá? As pessoas estão chegando aqui. Uhum. Acho que enquanto as pessoas estão chegando, a gente começou uns minutinhos antes para as pessoas irem chegando na nossa salinha. Como é que você está, Deise? Como foi essa semana, enquanto as pessoas estão chegando? Ah, vocês estão o quê? Na segunda semana de quarentena? Eu já perdi a conta da minha conta, da conta do Brasil. A gente começou a quarentena aqui em casa já faz uns Sou. 16 Ah, dias. desculpa. 18, 16 dias. Por aí. Jesus amado, vocês estão bem mais avançados que eu. Pois é. Aí Tá, agora pesou, viu, amiga? Agora pesou pesou. essa semana? Pesou. Lembra que você tinha falado semana passada, né? Tem gente que vai ter um acréscimo, uma falta de coisas para fazer, tédio, né? Dificuldade de engajamento, de fazer coisas e tal, sobrar Uhum, tempo, e tem gente que vai faltar tempo, vai ficar sobrecarregado de tarefas. Sou eu. uhum. Você, né? Então, estou me sentindo Sim. meio demais, assim, muitas coisas para fazer e resolver. É bom, Coisas novas filho, também, filho, casa. O Rafa começou essa trabalho, semana com homeschooling, com aula virtual. E aí, sim, meu, que loucura você colocar uma criança para assistir, ficar ali assistindo, e tem que estar tudo certo. A internet tem que funcionar, o fone tem que funcionar, a criança tem que participar na sim. hora certa, ligar e desligar o microfone na hora certa. Eu acho. Não, e Mas eles fora estão fazendo, que né? bom, isso é um super tema, né, Deise? Porque essa Sim, semana, acho que tanto eu quanto você, acho que a gente ficou ouvindo as pessoas, né? Eu acho que as sim. mulheres que estão nessa condição que você está, elas têm de ouvir de Uhum, todas exatamente esse desafio, né? Quem tem é. filho e o filho está na escola, claro que depende da idade do filho também, o desafio, Uhum, mas o fato é que as escolas também, elas migraram do jeito que elas puderam, cada uma do jeito que pôde, mas nossa. não tem um ensino estruturado, não tem planejamento de ensino previamente Uhum, estruturado, uhum, ou é diferente, é uma mudança a toque de caixa, cada um fazendo o melhor uhum, que pode, do que uhum. usar essa ferramenta de uma maneira que foi planejada, pesquisada. Então, bom, super Claro, desafiador preparar para todo quem mundo, trabalha em né? escola, Sim. para quem está na educação, para quem está em casa Nossa, cuidando dos filhos, para. muitas palmas para os professores, coordenadores, pedagogos, Uhum. porque a transição que eles estão fazendo em segundos é impressionante, mas é como toda mudança, ela é É, dolorosa. e a gente está diante de uma mudança gigantesca, né? Assim, Como nesse é, momento, né? como que foi aí, Nova Zelândia? Como é que estão as coisas? Vou falando. Ó, só para quem está chegando agora, bem-vindos. A live não começou, a gente está aqui no Uhum, esquenta, esperando uhum, as pessoas chegarem. A gente começou uns minutinhos antes. Estamos aqui numa prosa de amigas, com todos uhum. vocês e todas vocês juntas. Bom, a gente está, perdi a conta, no nono dia, né? Tá. Uhum. De quarentena, então, em certo sentido, quem está no Brasil, eu estou vendo que tem pessoas aqui também de outros lugares, que não só do Brasil, né? Mas quem está no Brasil, acho que vocês já estão alguns dias na minha frente, então eu vou aprender com vocês também. Bom, cada um tem um processo, né? Uhum. Embora eu esteja no céu amanhã, né, Desirê? Porque aí é quinta-noite Você é a e visão do eu, futuro, amiga. e eu tô na Você está na sexta-feira. sexta. Você Alma, eu traz. acho O que que sempre isso você traz do futuro para nós? Então, de alguma maneira, né, momento de filosofia. Eu estou atrás, no sentido que eu estou no oitavo dia, mas eu estou na Nova Zelândia, vocês estão no Brasil, que é um super assunto também, talvez um Uhum, dia, para a uhum. gente falar, né? Sim. Assim, mas eu acho que é um jeito muito diferente aqui de lidar, né? Assim, o Estado lida de um jeito muito diferente com tudo. Então, isso dá uma outra
tranquilidade, né? Porque eu acho que quem está no Brasil ainda tem que lidar com, além da todo o desafio da pandemia, né, na nossa Sim. vida, na Espanha estamos há 21 dias, né? Então, aqui, pessoas queridas que estão Respondendo. falando. Bom, então, assim, estou bem, mas também me adaptando ainda, né? Uhum. Posso dizer que eu estou bem perto, acho que de muitos relatos que eu fui ouvindo das pessoas que não estão bem, com todas as razões para não estarem bem, mas estou sentindo também, estou cansada, eu sinto que eu tenho que tomar muito conta de mim. Uhum. Assim, É e um exatamente. desafio muito. Bom, afinal vai ser Bem, também o isso é tema nosso da tema, né? live de hoje, é Uhum. que a gente vai falar, mas eu acho que a gente também não escolheu falar disso à toa. Uhum. Realmente isso é uma verdade para mim. Então, por mais que Uhum. a gente vá talvez chover no molhado para muita gente que está aqui, estou vendo muita gente querida que trabalha na área de saúde Sim. mental, e muita gente que não trabalha, mas é super ligado já nisso, por mais que a gente vai chover no molhado, eu chovo no molhado todo dia comigo. Tipo, o que eu Uhum. preciso fazer para atravessar essa tempestade? Então, já foi a batalha de regular meu sono, a Uhum. batalha de que horas que eu vejo a informação, a batalha. Uhum. Essa semana foi, bom, consegui ter casa e comida, ufa. E aí, Uhum. essa semana foi como é que eu volto a fazer exercício, né? Uhum. A Uhum. Diana, querida, muita gente querida chegando, a Uhum. Mônica. Então, a batalha dessa semana, a gente está aqui no esquenta, tá, gente? Do nossa prosa. Em mim. Amy, Uhum. Então, para mim, a batalha dessa semana que passou, para ser bem honesta, como eu pretendo ser aqui com vocês sempre que a gente se encontrar, talvez tenha uma grande batalha que é tentar ter só uma batalha por vez. Porque, enfim, eu tenho me sentido agitada, ativada, então daí tem o Uhum. sono que não fica legal, eu tenho que voltar a fazer exercício, daí eu invento um monte de coisa para fazer e para aprender sobre tudo isso que está acontecendo, e Uhum. enfim, Uhum. é um grande processo de adaptação, né? E Uhum. também outra coisa que eu tenho sentido, não sei se vocês têm sentido, eu trabalho online já há um tempo, né? Já perdi a conta, 4 anos só atendendo online. Eu senti isso muito na minha migração, de ficar mais cansada. O atendimento online, eu sei lá se é pela tela, o foco de É mil coisas, diferente. mil É variáveis que a gente Sim. um dia pode esquadrinhar, é diferente. Mas dessa vez, é assim, eu sinto um cansaço de tela, sabe? Porque se eu não estou atendendo, eu estou lendo alguma coisa, ou eu estou pesquisando Isso. alguma coisa Isso. na tela, Isso. na tela. Então, outro dia era assim, sei lá, à noite eu estava exausta, e eu Uhum. queria descansar, falava, vou ver um filme. Eu falava, não, não aguento mais ver televisão, sabe? Uhum. Vou pegar um livro. Não, não tem um livro físico aqui. Eu não quero ver tela, eu não tenho Kindle. Se eu tivesse, talvez me ajudasse. Uhum. Enfim, 15 milhões de desafios, mas vamos que vamos, né? Acho que Vamos a lá. gente pode começar. Bom, Uhum. para quem já deu a hora aqui, né? Uhum. Para quem está aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. Para quem já veio, bem-vindo, bem-vinda também. Tem umas pessoinhas novas que eu estou vendo aqui, talvez valesse a pena a Uhum. gente se apresentar rapidinho, Desi. Para quem Vamos não te lá. conhece, para quem não me conhece. Desi Recaçado, quem é você na fila do álcool gel? Boa. Eu sou psicóloga, eu sou mãe, sou professora. Ahn, É isso, estou tentando sobreviver, tentando dar Desi assistência melhor do resumiu. que eu posso. Sumi? Tô aqui, amigo. Tá, Alô? voltou, voltou, voltou. Vou deitar. Pronto, pronto. Então, estou tentando dar a minha assistência melhor possível para os meus pacientes, para minha família, para o meu filho. Mas eu confesso para você que essa semana eu sou uma pessoa cansada. Sabe Uhum. quando você está tentando lutar em cima do barquinho, que está no meio da tempestade, e você está tentando se equilibrar em cima dele para não cair na água? Eu sou essa. Sei. Nesse momento, eu É, estou agarrada no mastro. cara, uma canseira, né? Muita canseira, Essa vez estou né? cansada. E É. você, amiga? Quem é você na fila do álcool em gel? Nossa, sou ninguém, porque aqui acabou o álcool e gel. Não tem fila pra isso. Tô brincando. Acabou no Eu mundo sou, isso. Jesus, muita água e sabão. Uhum. Bom, sou também, que nem a Daisy, psicóloga, terapeuta,
atendo online há uns 4 anos, essencialmente adultos. Que mais? Faz 3, 4 anos que eu saí do Brasil para viver uma experiência de ser nômade, então já morei em alguns lugares. Nesse momento estou na Nova Zelândia. Não tenho filhos, o que nesse momento eu acho que me dá mais tempo do que as mulheres que têm filhos. Por outro lado, né, como eu falava com uma pessoa hoje, criança dá trabalho, mas também desintoxica. Total. Então, enfim, tudo tem dois lados, né? Boa. Enfim, então, essas somos nós, e também para quem está chegando pela primeira vez, a ideia dessa live foi porque, bom, além disso, a gente é super amiga há um bom tempo, a gente vive trocando figurinhas de tudo na vida, inclusive de trabalho, e aí a gente, quando começou essa loucura, achou legal compartilhar as nossas conversas, se considerando como terapeutas, pessoas que estudam sobre, né, psicologia e que têm uma experiência atendendo, mas muito como pessoas que estão aqui, posso falar por mim e pela Desi, como pessoas que estão no mesmo barco de quem está nos ouvindo. Então, em muitos sentidos, a gente não sabe mais do que vocês estão ouvindo a gente. Estamos aprendendo aqui. Então, também é um lugar de aprendizado para nós, assim, uma roda de aprendizado, de troca, a gente vem, contribui. Nessa live a gente... Fala, querida, desculpa. Não, falar que é uma coisa muito horizontal, né? Porque é uma construção de conhecimento conjunta. Tá todo mundo passando pela mesma coisa ao mesmo tempo, a mesma e nunca busca, ninguém a mesma passou, ansiedade. Né? Então não tem, ninguém consegue agora ser dono da verdade, saber tudo. Né? É um saber junto mesmo. Então por isso que a gente precisa de vocês também para conseguir ter essa conversa, né? Total. Eu estou vendo várias pessoas aqui mandando comentários. Eu queria muito conseguir ler enquanto a gente vai fazendo a live, mas eu confesso a minha limitação. A gente depois vai ler os comentários e essa vez a gente vai experimentar fazer diferente, que a gente vai deixar os últimos 10, 15 minutos a gente conseguir para perguntas. Então, quem tiver perguntas, anota, e aí no finalzinho põe aqui, a gente vai responder, provavelmente não todas, mas daí a gente, enfim, responde as que ficarem depois. Se vocês tiverem outras perguntas, vocês podem escrever no post, e elas ficam públicas, a gente consegue ver, ou escrever inbox para mim ou para a Desi. Tanto essa live como a live anterior, a gente ficou pensando como deixar ela pública, para quem não assistiu poder assistir, e a gente vai subir no YouTube, quando a gente tiver um link a gente passa, a gente acha o jeito mais fácil. Acho que é isso, né, Desi? Bora. E só essa última coisa é assim que a gente vai fazer. Bom, hoje a live, eu chamei a Desi, o que significa que vai ficar 24 horas na minha conta do Instagram. Na semana que vem, 24 horas na conta do Instagram da Desi, e aí depois a gente passa os links. É isso, né? Bem, acho que é isso. Vamos começar falando um pouquinho sobre a importância do autocuidado. Né? Então, quando a gente fala de autocuidado, a gente fala de estratégias e comportamentos de cuidado consigo mesmo, de manutenção de um bem-estar, seja emocional, seja físico. E o autocuidado deveria ser matéria básica para todo mundo, deveria entrar na alfabetização das crianças, sabe? Deveria ter alfabetização emocional, a ponto das pessoas também conseguirem cuidar do seu aspecto emocional. E uma vez eu ouvi um TED Talk, o cara falava assim, olha, toda criança aprende que quando ela se corta, ela precisa colocar um band-aid. Mas nenhuma criança aprende que quando ela se frustra, ela precisa de um abraço, ela precisa de um amigo, ela precisa falar sobre isso. Então, parte de aprender a se cuidar tem a ver com estar alfabetizado emocionalmente. Saber do que você precisa para ficar bem, do que você precisa para passar por um momento como esse, que é difícil, que é tenso, que é angustiante, né, Yara? A gente estava falando sobre isso antes. Que envolve frustração, que envolve medo, que envolve apatia, que envolve desânimo, que envolve acordar. Hoje eu acordei muito ansiosa e apática. Meu Deus. Estamos só começando essa brincadeira de quarentena. Então, autocuidado tem a ver com dar conta das questões emocionais e físicas
que tem a ver com atravessar esse desafio, né? Com essa Uhum, travessia. É isso, amiga. uhum. É, e a gente pensou, na verdade, a semana passada a gente fez a primeira live, a gente imaginou que ia ser só uma semana, né, a nossa Uhum, brincadeira, e a gente tinha uma pauta enorme, e a gente se deu conta quando acabou que a gente foi lá para frente, ficou falando uhum, de encontrar sentido nesse momento, uhum, que é importante, né, a gente se deu conta que tinham coisas muito anteriores em termos de cuidado básico para a saúde mental que a gente não falou. E uhum, aí, essa live vai ser sobre isso. Quais são os cuidados básicos, essenciais, os pilares que estruturam a nossa saúde mental e emocional. uhum, Ela é um desafio, foi um desafio para a gente pensar em como fazer essa live, porque, primeiro, que a gente sabe que muitas das pessoas que estão aqui ou são profissionais de saúde, psicólogo, psiquiatra, ou uhum, são pessoas que são bem informadas e que já sabem muito do que a gente vai falar. Então a gente falou, putz, mas a gente vai chover no molhado? Daí uma olhou para a cara da outra e falou, não, a gente precisa chover no molhado nesse momento. uhum, uhum, Primeiro porque talvez tenham pessoas aqui que ainda não tenham acesso a essa informação e a gente não pode ser negligente nesse momento, né? uhum, E segundo, porque mesmo, sei lá, mesmo nós e muita gente que está nos ouvindo que já sabe que essas questões são importantes, eu acho que a gente está num momento tão desafiador que é um segundo a gente se desconectar uhum, da uhum, importância dessas coisas, né? uhum, Então, acho que mais do que nunca, a gente precisa estar atento ao quanto a gente está de fato olhando para o cuidado, né? É, de coisas muito básicas que estruturam o nosso bem viver. Por quê? Porque a gente uhum, está vivendo né, e foi isso que a gente falou muito rapidinho agora na live anterior, mas só para a gente não perder a dimensão do que está acontecendo. A gente está vivendo um período potencialmente muito danoso para a nossa saúde mental. Então, tem muitos fatores presentes na condição atual que têm um uhum, alto poder de desestabilizar a gente emocionalmente, né? E, na pior das hipóteses, a gente adoecer, né? uhum, Não de coronavírus só, mas uhum, mentalmente, emocionalmente falando. Então, ter essa consciência, se ligar disso é super importante, né? Então, a gente tem ameaças reais de saúde com a gente, com pessoas que a gente gosta, um sistema de saúde que está no limite de estar saturado. A gente tem ameaças financeiras no ar, a gente tem um grau de incerteza alto que é super estressante para a nossa espécie. A uhum, gente tem o que mais a gente tem um confinamento físico que uhum, restringe muito e corta muitas possibilidades de vida. sim, A gente falou dessas coisas na live passada, e a gente tem uma coisa a mais que a gente se deu conta essa semana conversando, que a gente tem a gente está vivendo um choque cultural, uhum, um enorme choque cultural, sem precedente. uhum, Então, que vai nos exigir, já está nos exigindo uma capacidade de adaptação para uma nova forma de viver sozinho em sociedade, por um tempo que a gente não sabe qual vai ser, uhum, mas que a gente já sabe que não vai ser muito curto, ou vai ser um uhum. pouco mais longo do que a princípio a gente gostaria. E eu acho Então, que, somando a fala, isso, Yara, tem pessoas, inclusive, que estão vivendo na berlinda de não saber como vai ser o futuro financeiramente, por exemplo. Ou que exato. não, então tem um estresse associado a todos esses fatores, tem um estresse também de não saber o futuro da própria profissão, né? Se ela vai Sim, existir, ou se o negócio que acabou de abrir, ou que está abrindo, que funciona, vai é, persistir, vai durar, vai chegar do outro lado. sim. Então, A tem tal da ainda ameaça financeira, né? A tem essa ameaça financeira assim, de ameaça real, sobrevivência física, real, sobrevivência, sim, de comer, sim, né? de Tem pagar gente a que já não escola está das mais comendo, crianças. né? Isso, também tem isso, isso. Essas pessoas provavelmente não estão aqui nos ouvindo, mas ouso Isso, dizer que elas são a maioria do Brasil, sabe? exatamente, Enfim, sim, sim. você tem toda a razão. Então, eu Uhum, acho que é importante esse chamado assim para gente, porque eu acho que ele coloca a importância do cuidado à saúde mental. Então, reconhecer uhum, todos esses fatores adversos que tem e entender que é normal que quando a gente está exposto a fatores de risco, é normal a gente apresentar, sei lá, sintomas. Eu não cresci no Alasca e aí
saio à noite com 0 graus, -2 numa nevasca, né? É normal que nessa condição adversa eu tenha uma hipotermia, eu talvez tenha gripe, eu possa desenvolver uma pneumonia, eu preciso me cuidar. É normal. Então, é normal que nessa condição mentalmente adversa a gente sinta ansiedade, medo, angústia, insônia, estresse, tristeza, apatia. Tudo isso é normal. Com isso, o que a gente quer dizer? Ser normal só significa que não tem nada de errado com você, se você estiver sentindo isso. Não é que você quer quebrado, ou você quer fraquinho, ou você quer incapaz. O adversário é potente. Isso. Ele é danoso. E sabe o que eu acho interessante? Só um parênteses, pra não te atrapalhar, amiga. Tem uma metáfora que eu uso com os pacientes, que é o seguinte: às vezes quando a gente está dirigindo na nevasca, ou quando a gente está dirigindo na tempestade, e é muito difícil de dirigir na tempestade, a vontade que a gente tem é de dar a seta e parar o carro. Né? E acho que é aí que entra a questão do autocuidado. Exato. A gente tem vontade de parar no acostamento, para de dar tudo, uma pisca-alerta, falar, vou esperar paralisia aqui total, a né? tempestade passar, porque isso me dá muito medo, isso me deixa muito angustiado. E quando a gente para no acostamento, no meio da tempestade, qual é o perigo? O que acontece? Exato. Né? É muito mais perigoso. Então, parte de contar sobre o quão difícil é isso tem a ver com a gente vai sentir vontade de parar, a gente vai sentir vontade de deixar. Será que a gente podia dormir e acordar daqui 3 meses? Sim. Né? Mas só que parar é muito perigoso. Sim. Para a nossa saúde emocional, física, familiar. Parar como paralisia total, não parar, descansar, parar de dormir, não é esse parar que você está falando. Não é de mais devagar com o carro, não é isso que você está falando, né? Sim. Não, em vez de 80 eu vou 60, 40, que isso é se proteger na nevasca, não é isso, é parar, parei, total, desliguei tudo e vou tirar um cochilo enquanto tudo acaba. Exato, o que eu estava pensando é que, assim, embora seja normal sentir tudo isso ser normal não significa que a gente não precise se cuidar. Isso. Né? Acho que são 2 coisas só para limpar. É normal ter pneumonia porque você saiu no Alasca a 0 graus, sei o quê, mas né, se você tem pneumonia é normal, mas você se cuida. Né? Ou você se cuida se prevenindo para não ter, ou caso você tenha desenvolvido uma pneumonia, você vai se cuidar tratando. Então, o fato é reconhecer que a gente está atravessando uma nevasca, mentalmente falando, né? Que é normal as pessoas estarem se sentindo assim. Também é normal quem esteja se sentindo normal. É normal. Se você é normal agora, né? Tá tudo bem, isso é normal também. Eu falava disso com uma paciente essa semana, que estava não se achando normal porque estava normal na normalidade. Tá super adaptado com a vida em confinamento. Tem gente que tá super bem, né? Eu vou dizer, a minha vida, em muitos sentidos, não mudou tanto. Isso é um outro assunto. Eu acho que tenho certeza que boa parte do meu não sofrimento tão agudo é que eu já lido com muitos desses fatores desde que eu saí do Brasil. Então, meu período de adaptação já foi em relação a isolamento social, por exemplo. Enfim, fecha parênteses. Então, todo esse preâmbulo para dizer que a gente vai chover no molhado sobre os fatores de proteção e cuidado da saúde mental, mas é porque é muito importante mesmo. Porque neste momento a gente está, eu entendo, acho que a Daisy também, a gente tem uma batalha que é para se proteger do coronavírus, né, como humanidade. Então a gente se higieniza, a gente lava a água, a mão com água e sabão, a gente passa álcool gel, a gente desinfeta tudo, tem essa ameaça à nossa saúde física, mas a gente também está numa batalha psicológica de uma adaptação num novo mundo muito desafiador. Então, a gente pode até não se infectar com o coronavírus e ter mais complicações sérias, mas só isso não vai ser suficiente para atravessar a tempestade, né? Tem uma outra frente de batalha que é muito individual de cada um, semana a semana, que é de cuidado, não é só a higiene física que a gente precisa agora, a gente precisa de higiene mental, para não adoecer mentalmente. Né? Então a gente pensou em passar rapidinho pelos esses pilares,
com alguns dados talvez que possa dar algum tempero, que a gente não quer ficar aqui, que nem a professora do Snoopy. E depois que a gente fala disso, a gente, bom, já vive há um tempinho de cuidar de pessoas para saber que só saber disso não é suficiente para conseguir mudar. E esse é um ponto. Então, a gente não gostaria de fazer uma live que fale, durma bem, se alimente, né? Porque a gente acha ingênuo, as pessoas, né, elas... se a nossa natureza humana fosse tão simples, né, só saber seja suficiente para mudar, né, então a gente pensou no finalzinho, poder dividir com vocês algumas táticas, dicas, estratégias, né, de como tentar implementar mudanças difíceis ou em momentos difíceis. Acho que é isso, né, querida? Sim, a gente pode começar falando, né, do quais são nossos pilares. Sim. Então, quando a gente fala de saúde emocional, a gente pensa que é o seguinte, a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, ela fica em cima de alguns pilares. Ela só acontece quando algumas outras coisas estão regulares na nossa vida. E o básico do básico do básico é o seguinte, nós precisamos de um sono regular, um sono de qualidade, nós precisamos de uma boa alimentação, nós precisamos de atividade física e de conexão com o outro. Então, a saúde mental, a saúde emocional que a gente procura, às vezes até muito longe, ela começa numa coisa muito básica, muito arroz com feijão. Você está dormindo bem? Você está comendo bem? Você está se movimentando? Você está falando com as pessoas? Exato. E é curioso, porque às vezes a gente recebe as pessoas na terapia e a gente vai logo falando de coisas muito maiores, né? Muito mais complexas, como relacionamentos e trabalho e propósito na vida. E tudo bem, isso é super importante. Mas quando a gente está enfrentando uma crise como essa, no meio da nevasca, a melhor forma de dirigir é voltar ao básico. Como é que a gente dirige quando a gente está no meio de uma tempestade? A gente reduz a marcha, a gente aproxima o nariz da direção, a gente desliga o som para ver melhor, a gente liga o farol. E a gente faz tudo isso, a gente volta para o básico para dirigir naquele momento. Então, a saúde emocional, ela começa com isso. A gente volta para o básico para conseguir atravessar esse momento com sanidade mental. Nem é sendo perfeito. E aí, a primeira coisa que a gente levantou foi a questão do sono. E eu acho que falar do sono é fundamental, porque nesse momento em que a gente está tendo rotinas tão tortas e tão diferentes, é possível que a gente comece a ter alterações de sono. Primeiro pela ansiedade, pela angústia. A gente pode ter alteração do sono por conta da exposição à mídia, que a Yara vai falar daqui a pouco. A gente pode ter alteração do sono porque a gente não tem horário para levantar de manhã, como a gente costumava ter, então a gente acaba se perdendo na nossa rotina. E o problema é que quando o nosso sono está alterado, quando a gente começa a ter insônia, a gente começa a abrir uma porta de vulnerabilidade para uma série de questões emocionais. Então, desde as básicas, como aumento da irritação, diminuição da concentração, até as mais complexas, como transtorno de depressão, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade. Então, o sono, ele pode ser só uma relação de associação, mas de qualquer forma ele é um marcador de saúde emocional. Uma das primeiras coisas que um psiquiatra, um psicólogo vai te perguntar é como você está dormindo. E ao mesmo tempo que o como você está dormindo pode ser produto de uma rotina que está muito mal, ou resultado independente dele ser produto ou resultado, né? Ou é resultado causa, é isso? Entendeu? Causa ou consequência? Isso, não estou dormindo bem, né? Eu também me atrapalho. Pode ser causa ou consequência, o sono. Ele pode ser consequência de muitas preocupações e de uma rotina desregrada ou de alguns sintomas de depressão, ou como ele pode estar causando. Então, a gente pode entrar no looping por conta do sono. Acontece que o sono, ele é um comportamento que está nas nossas... A gente tem algum controle sobre ele. Né? De regular o sono, né? A gente pode fazer coisas quando ele desregula. Existem coisas que a gente pode fazer
chamada higiene do sono, Exatamente, né? Para tentar ir virando esse jogo, né? Exatamente. A passinho a passinho, né? Isso. Então, se a gente está num momento onde a gente precisa de concentração, de estabilidade emocional, que a gente precisa não se irritar com a criança subindo em cima da mesa, que a gente precisa de disposição, a gente precisa atentar muito sobre como está o nosso padrão de sono. E acho que a primeira e a mais importante, bem, vou deixar mais importante para o fim. Uma das estratégias para manter uma higiene do sono, então nós temos muitas ferramentas, os psicólogos, os neuropsicólogos, as pessoas que trabalham com sono, têm muitas ferramentas para propiciar estratégias para você dormir bem. Uma delas, por exemplo, sem citar todas, mas uma que eu acho importante, é você ter uma hora certa para dormir e para acordar. E que essa hora certa, ela seja fixa. E que ela não se mova ao longo da sua semana. Então é a mesma hora, você vai dormir no mesmo horário. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo. E você vai resistir à tentação de se prolongar na série do Netflix, ou nas notícias, ou no livro, ou na conversa, para que você mantenha essa rotina de sono. Acho isso importante. A outra coisa importante que as pessoas falam, os pesquisadores falam sobre rotina de sono, é evitar cochilos, muitos cochilos. Acho que cada um é autônomo e ciente o suficiente para saber o quanto de cochilo ajuda ou atrapalha em relação ao sono noturno. Mas se você percebe que os cochilos, que o espaço para ter cochilo te prejudica para dormir à noite, então você não é o tipo de pessoa que pode ter esses cochilos durante o dia. Certo? E aí tem a questão das mídias, né, Yara? Do quanto que as mídias acabam nesse alterando. Momento, sim. Acabam então, acho que alterando. Na verdade, acho que em relação ao sono, tem uma outra dica importante para quem está, mesmo antes dessa loucura toda, né? Lutando com a questão de sono, que é uma recomendação básica, que é não se exponha a telas antes de dormir, né? Porque a luz interfere na produção de um hormônio chamado melatonina, que é um hormônio que a gente produz e que nos ajuda a dormir, né? Isso já é importante desde sempre, mas nesse momento, e é uma coisa que eu tenho falado com vários pacientes, e sei que os meus amigos também, que estão enfrentando ansiedade em relação ao momento atual, é a hiperexposição à mídia, né? Então, falando de um jeito muito rápido, né, para a gente ir seguindo, a recomendação dos maiores órgãos mesmo de saúde mental, é escolher uma ou duas fontes, e de novo, que nem a Daisy falou, cada um é autônomo, aqui, adulto, para saber o que sente ou não, né? Qual é a dose, que é hiperdose ou pouca dose de informação, mas acho que é um momento para a gente ficar muito ligado à exposição acima da conta, né? A informações da mídia que nos deixam alarmado, estressado, né? E é o horário. Eu, por exemplo, já tenho comigo que se eu começo a ver coisa depois das 9 da noite, isso me liga de um jeito que meu sono vai pagar por isso de alguma maneira. Então, eu diria, as recomendações são, escolhe uma ou duas fontes, 3, enfim. Escolhe horários do dia, né? Um horário ou 2 horários do dia para você ver o que cai melhor para você, né? Para mim, eu vejo de manhã, às vezes dou uma olhadinha à tarde, acabou em termos de informação, né? Eu não vejo à noite. Acho que é isso sobre sono, né? Falando bem... Tem uma coisa interessante da falta de sono. Eu estava vendo um artigo que eles falam assim, ó, que quem tem insônia ou quem dorme mal tem 10 vezes mais chance de desenvolver uma depressão clínica e 17 vezes mais chance de desenvolver uma ansiedade patológica, um transtorno de ansiedade. Uau, então, é muito alta, né, essa correlação, muito alta em saúde mental. É muito grave. Foi ótimo você lembrar disso, Daisy, porque eu acho que, de novo, a gente vai chover no molhado, porque quem entende de saúde mental, mas bate muito nessa tecla. Quando a gente está vivendo qualquer período da vida minimamente estressante, tenha você mais ou menos vulnerabilidade emocional, cuidar dessas coisas é muito chave.
sabe? E aí, cada pecinha dessa, sabe, fazendo a metáfora para o Alasca, né? A gente não sai de shorts e de regatinha 0 grau se a gente não cresceu no Alasca, né? Você põe um casaco, talvez só um casaco não seja suficiente. Você põe um casaco, você põe o gorro, você põe um cachecol, você põe a luva. Cada uma dessas coisas te protege de um jeito. E o conjunto delas vai te proteger muito mais. Então, sono é um super, assim, é muito, muito, muito impactante mesmo para como a gente vai seguir, né? Acho que a outra coisa que também é muito importante frisar é a questão do exercício físico, né, Deise? E todas essas coisas, gente, a gente está dividindo aqui, e elas são importantes de serem divididas, mas elas são todas coisas interconectadas, né? Então, a gente é um sistema complexo, né? E uma coisa interfere na outra, né? Por exemplo, um corpo inteiro. A atividade física, ela ajuda no sono. Né? Então, Exato. se você não faz a atividade física feita antes das 6 horas da tarde, ela vai te ajudar a ter uma melhor qualidade de sono. Né? Assim como vai te ajudar a regular o humor, vai te ajudar a regular a sua atenção. A atividade física que não seja extenuante, dolorosa, que seja moderada, leve, ela ajuda ela tem um fator preventivo em relação à depressão, ela tem um fator preventivo em relação à ansiedade. Então, eu fico imaginando, não sei, Yara está no apartamento, né? Eu também estou num apartamento aqui. Então, é um confinamento, um certo confinamento. E eu acho que... E tem criança também. Então, quem tem criança em casa precisa pensar em estratégias, né? De colocar todo mundo para se mexer de alguma forma. Ó, a Nutri, a Valéria, muito, muito fantástica, está falando que o sono, inclusive, eu sei que o sono e a atividade física vai ajudar a regular a fome. E tem um artigo que eu estava lendo antes da gente entrar, que falava que estratégias de intervenção com atividade física são usadas com muito sucesso em tratamentos para alcoolismo e uso de drogas. Então, para você ver, né, como as coisas são super conectadas. Total. Né? Como que a gente vai pensar na possibilidade de ficar 3 meses confinado num apartamento sem se mexer? O que a gente vai ter que fazer? Porque ficar sem se mexer nos coloca em risco para uma série de outras coisas. Tanto metabólicas, quanto de concentração, quanto de humor, quanto de relacionamento com as pessoas e... Qual que é a sua estratégia para se mexer no apartamento? Que você tá eu fiz um download de um aplicativo que um amigo me mandou, inclusive por aqui. Um aplicativo para fazer exercício de alta intensidade. E eu sei que a gente pode fazer pouco, gente. A gente pode fazer 5 minutos por dia. Sabe? 10 minutos dia sim, dia não, né? Isso já traz um benefício. Então, eu tenho um cantinho aqui na minha sala que eu coloco. E aí, tenho começado a fazer, né? E tenho voltado a fazer, quando dá também, yoga e meditação. Mas aí são outros assuntos esse, né? Mas enfim, exercício físico eu acho que é alguma coisa bem importante. E eu confesso que eu fui meio que é um esforço, né? Eu acho que tudo isso que a gente está dizendo é assim, ficar bem mentalmente, emocionalmente, é uma possibilidade que requer esforço, gente. Ficar bem dá trabalho, dá mesmo. Baita trabalho. É um desafio, às vezes a gente não quer, às vezes a gente não consegue, a gente consegue, desconsegue, consegue, desconsegue, né? Então, ontem eu estava assim, exausta no final do dia, falando, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. E daí, enfim, eu fui e fiz 10 minutos como alguém que toma um remedinho que não quer tomar. Mas você sabe que o que acontece é que exercício físico cria energia, né? Então, o que a gente está falando, isso eu acho que a gente pode falar mais no final, né? Mas, de modo geral, o que eu quero dizer, eu estava sem vontade. Eu tive que me lembrar pela bilionésima vez na minha vida que a vontade é ser ponto de chegada e não de partida. E é óbvio que depois de 7 minutos pulando, mexendo o corpo e coloquei uma música que me anime, não sei quanto, começou a vir a energia que estava faltando, né? Então, eu acho que a gente tem um desafio grande na mão, a gente vai falar daqui a pouco de se cuidar, que é se a gente fica dependendo
do estado de humor que a gente teria para querer, Ótimo. eu queria estar feliz para daí fazer exercício, eu queria estar animado, eu queria estar tranquilo para meditar. Não, isso é ponto de chegada, não é de partida. Então, o nosso desafio é como é que a gente vai adiante, muitas vezes sem motivação. Mas, enfim, podemos ir para o próximo, né, Deise? Eu só falaria uma coisa, né? Eu falo, ficar bem é uma baita conquista, né? Não é um presente. Você não Exato. recebe o ficar bem no colo, você... Exato. É igual comer quando tá doente, né? Quando você... Igual Isso, você tá falando, você come isso, a sopinha, você não tá com fome, você tá com inapetência, você tá com nojo de comida, mas você tem que comer, porque só aquilo para vai ficar fazer você bem. ficar bem, né? Então, o exercício Exato. físico eu vejo como alguma coisa que você tem que fazer, mesmo assim, morrendo de preguiça, porque só E talvez você aquilo possa escolher, né? Também tem um negócio, né? Quando você sim. está inapetente, não fala para eu comer, sei lá, um chucrute que eu não gosto, mas talvez aquele. O que eu mais gosto dentro das coisas que eu não gosto? Eu gosto Sim. mais de dançar, né? Então eu vou dançar. Né? Qual é a coisa que tem mais chance, potencial, né? No mínimo, qual é o menos ruim, né? Enfim, tem mil estratégias que a gente poderia Vamos. pensar. De qualquer modo, estou olhando aqui no tempo e pensando no que a gente se propôs, então Vamos lá. já adiante. Acho que tem Alimentação. outro ponto super importante que é a alimentação. De novo, uma coisa que a gente sabe, mas eu acho importante super enfatizar também, né? Eu passei quase 2 anos na Austrália, e na Austrália eu descobri um centro que quem não conhece eu super indico para ir ver o que eles fazem, que chama Food de comida and Mood de humor Center. Depois a gente coloca essas referências todas nos nossos stories, né? É o primeiro centro de psiquiatria nutricional do mundo. Tá? Então, é uma galera psiquiatra que produz pesquisa, que publica nos jornais, enfim, de alto impacto, e tananã, sobre a relação entre saúde mental e humor e alimentação. O que eu já sabia antes de conhecer esse centro, e que muitos de vocês já devem saber, né? Que existe uma área de pesquisa, até que recente em termos de ciência, neurociência, ciências do comportamento, né, recentes na história, que é a área da relação entre a saúde gastrointestinal e questões, enfim, mentais. Uma área que tem produzido muito resultados incríveis, fascinantes, eu acho um tema super fascinante, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar nessa hora de que que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Outros já devem ter ouvido falar que 95% da serotonina que a gente produz, e a serotonina é um neurotransmissor super relacionado, a gente não vai entrar nessa aula agora, mas com questões de depressão e tudo mais, ela é produzida, não é no cérebro, é no intestino, 95%. Então, nosso maquinário é bem mais complexo do que a gente imagina, né? E é interessante a gente pensar que todas as coisas que a gente foi falando, que é a base da saúde, que a gente chama de mental, né, sono, exercício físico, alimentação, a gente está falando de cuidados do corpo, né? Então, é interessante a gente, essa visualização, né, de que essa separação ela não existe, ela é completamente arbitrária. Cuidar do seu corpo é cuidar do que a gente chama de mente. Bom, alguns dados só para enfatizar o que é importante. Só esse assunto da relação entre alimentação saudável e saúde mental, tenho vontade de fazer uma live só sobre isso, com gente também que é mais especialista que eu, porque eu acho um assunto super interessante. Alguns dados, vocês podem entrar nesse website do The Food Mood Center, porque eles têm um trabalho incrível de divulgação científica para a população em geral. Então, eles explicam de um jeito super acessível em postzinhos do blog, com dicas muito simples de como você pode... eles são muito comprometidos com saúde pública também. Então, as dicas são super acessíveis, elas são baratas, elas são fáceis, sabe? De modo geral, o que a gente já tem de pesquisa científica? Existe um estudo super largo mostrando a relação entre baixo consumo de frutas e vegetais e aumentos de nível de estresse. Exatamente, principalmente quando a gente está numa situação estressante, né? Então,
galera, é isso, vamos comer frutas, vegetais, legumes, isso é um outro fator de proteção. Alimentos integrais e diminuir alimentos processados, muita água, é o simples. Todo mundo aqui tem alguma ideia do que é uma alimentação saudável, né? Rica em fibras, vegetais, alimentos integrais, semente e baixa em alimentos processados. Essa alimentação, que outros dados que a gente tem também são interessantes. Tem estudos mostrando a relação entre dietas não saudáveis e risco de ansiedade e depressão. Tem outros estudos que mostram o uso da dieta saudável para prevenir depressão, muitos estudos mostram isso. Então, se você está numa situação adversa, se você cuidar da sua alimentação, só isso já pode ser um baita fator protetor. E o estudo que eu descobri na Austrália, que eu vi a psiquiatra apresentando, que eu fiquei assim, foi o primeiro ensaio clínico randomizado, que é a metodologia padrão ouro, em medicina, de 2018 desse centro, mostrando o uso de uma dieta saudável para tratar depressão moderada, não grave. Né? Então, esse estudo já foi replicado por alguns outros grupos de pesquisa e agora está sendo feito um estudo muito mais largo, uma replicação mais larga com vários países. O que eu quero dizer? Se alguém aqui está deprimindo, vai ficar deprimido, ficou deprimido, é só para cuidar da alimentação? Não. Né? Mas a alimentação... é um projeto de fitness, né? É um projeto de saúde mental. Né? Cuidar da alimentação é um projeto de saúde mental. Sem dúvida, isso, mas além disso, eu só queria enfatizar que eu não estou dizendo, né, ou recomendando que alguém que se sinta deprimido ou acha que tem um risco, só cuide da alimentação. Isso é muito importante, mas tem o sono, tem o exercício físico, tem terapia, tem muita coisa, né? Em relação a essas coisas que a gente consome, outra coisa também bem básica, importante nesse momento, é a atenção para usar álcool, drogas e também comida como modos de lidar com emoções difíceis, né? Então, tudo bem, tomar um vinhozinho um dia para quando eu estou mais estressado, relaxar, uma coisa, não é disso que eu estou falando, gente. Eu estou falando de um uso contínuo e persistente, preponderante, de uma única estratégia, que é o contato com substâncias que produzem uma anestesia imediata e realmente te cortam o contato com emoções difíceis, elas funcionam a curto prazo, mas é muito típico nesses contextos, é um contexto muito favorável para usar álcool, drogas e comida como estratégia, só que a solução de hoje vai ser um problema maior amanhã. Então, acho que também as pessoas que sentirem que isso está acontecendo, a ideia é procure ajuda o quanto antes possível, para isso não cronificar, né? E aí eu acho que a gente pode ir para a conexão com os outros, né, Daisy? Pois é, eu acho que a gente deixou por último, talvez algo que seja talvez não, que é extremamente importante, né? Super, hiper, um dos pilares para a nossa saúde mental e que está em risco nesse momento de isolamento, é a conexão com outros seres humanos. E a gente tem dados, então tem pesquisas que vão mostrar que pessoas que se sentem solitárias, não que se percebem solitárias, e não que necessariamente estejam, às vezes pessoas que estão cercadas de outras pessoas se sentem solitárias e não se sentem acolhidas por nenhum grupo, essas pessoas, elas estão em risco. E o risco que elas correm é alto. Então, por exemplo, tem pesquisas que vão dizer que indivíduos que se sentem solitários têm muito mais chance de se engajar em comportamentos de risco, como, por exemplo, o uso de drogas, o uso de álcool, ou, sei lá, acelerar o carro, ou fazer coisas que colocam em risco a sua própria saúde física ou emocional. A gente também sabe que pessoas que estão se sentindo solitárias, elas correm um risco físico de estresse que coloca elas em pé de igualdade com pessoas obesas, por exemplo. Então a gente se preocupa tanto com a obesidade, mas se sentir solitário é tão arriscado quanto ser obeso.
Aliás, é até mais grave. Tem pesquisas que vão dizer, essa mesma pesquisa vai dizer que pessoas que se sentem solitárias, elas têm um risco cardiovascular tão parecido quanto pessoas que fumam 15 cigarros por dia, por exemplo. É tão arriscado quanto ser sedentário. É tão arriscado, mais arriscado do que viver numa cidade muito poluída. Então, tem estudiosos, tem pesquisadores que falam que a solidão é o mal do nosso século, é um problema de saúde pública. Então, tem países que, como por exemplo os Estados Unidos ou a cidade de Nova York, onde 25% das pessoas moram sozinhas, eles estão falando que essas cidades têm um problema de saúde pública. As pessoas têm mais riscos de saúde real. De doença física mesmo, né? Doença física, porque sim, elas se sentem sozinhas. Quanto à referência, sim, eu vou colocar nos comentários do post, para que vocês tenham essa referência. Então, o que isso quer dizer? Que a gente está num momento de isolamento físico, mas não de isolamento emocional. Essa é uma oportunidade para a gente conseguir se conectar com outras pessoas de uma forma que a gente nunca fez antes. Então, hoje é questão de saúde, assim como o sono, alimentação, atividade física, fazer telefonemas e fazer ligações para aquelas pessoas que são importantes para nós. O outro, sim, vai nos ajudar a regular a nossa emoção, vai nos ajudar a encontrar soluções para os nossos problemas. O outro vai nos ajudar a olhar para o nosso problema de uma outra perspectiva. Nós precisamos do outro para ficar bem. A gente não fica bem sozinho. Somos gregários. A nossa espécie, exato. E isso que eu acho que é muito importante. Exato. A gente não sobreviveu como espécie. A nossa máquina, ela evoluiu, né, no contato com os outros, né? A cooperação e o fazer junto, ela é um fator determinante, né? Nós somos, a gente não é um felino na selva, é alimento, né, Deise? Acho que assim como tudo isso é nutriente, né? As coisas, fazer exercício físico, dormir bem, cuidar da alimentação, relação social é um alimento muito fundamental, porque, se não me engano, esse estudo, se não for outro, eu acho também, que mostra que isolamento social, que é diferente de isolamento físico, isso é bem importante a gente deixar claro, nós estamos isolados fisicamente, mas a gente não precisa ficar isolado emocionalmente e socialmente. A gente interage com o outro assim. A gente está interagindo aqui, agora não estamos sozinhos, né? Então, o risco não é ficar dentro do seu apartamento, o risco é não se conectar com os outros, né? Então, a questão é que isolamento, esse outro emocional, ele é um fator de risco até para mortalidade precoce, né? É relacionado com isso. Isso, para mim, é um dado tão chocante da importância disso, né? Bom, enfim... temos aqui 10 minutos, então antes de abrir para perguntas, a gente vai falar... 6 minutos, amiga, 6 minutos. 6? Nossa, para mim são 12. A gente começou 5 para as 8. Tá, bom, então a gente tem uma decisão agora, Deise. Bom, eu vou falar em 1 minuto, tá? Dicas para implementar. Escolhe um passo realizável, pequeno. O importante não é ser um passo grande. Né? Olha como é que está a sua vida em relação a essas coisas, vê delas o que você quer e pode aprimorar, é uma batalha por semana, a chave não está no tamanho do passo, escolhe um passo pequeno que seja realizável, que seja sustentável, baixar o nível de exigência, fala que pode falar. Não, eu ia falar daquela frase linda que eu vi dessa semana do Guimarães Rosa, né? Que todo abismo é navegável com barquinhos de papel. Então, começa pequenininho, bem pequenininho. Sim. E aí vai aumentando o tamanho do desafio. Mas começa um barquinho por vez. Sim. Para manter o comportamento, para começar. E peça ajuda para os outros. Né? Assim, faz junto. Se tiver difícil de fazer sozinho, faz junto. Enfim, tem outras dicas, a gente pode falar nas outras lives, né?
talvez esses últimos minutos a gente possa deixar para uma ou duas perguntas. O que você Olha que acha, Daisy? interessante. Podemos fazer isso? A Ana Beatriz falou assim, olha, a gente precisa escolher nossas batalhas. E É, acho que ela é tem toda a isso. razão, né? A gente precisa de uma batalha por dia, talvez uma por semana, mas não todas ao mesmo tempo, né? A gente precisa Aham, começar bem pequenininho, para a gente não perder todas. A gente precisa começar uma por exato, uma. Sim. exato. E para quem não tem condições de acesso às redes sociais e condições até mesmo de fazer ligações para outras pessoas, essas pessoas estão muito mais vulneráveis, né? Uhum. Eu entendo assim, eu acho que principalmente a população idosa muitas vezes não sabe usar também, até tem um celular, né? Se a Uhum. gente pensar, a grande maioria da população brasileira é muito louco, né? Não tem sei lá o quê, mas tem um celular, né? Que Uhum. dá para receber uma ligação, né? Mas com certeza essa população toda está muito mais em risco do que a gente, Uhum. porque, bom, mil outras questões. É, Sabe o que a gente mais poderia fazer, perguntas? pessoal? Mandem perguntas pra gente, né? Boa. Respondam, mandem nos inbox, coloca no post para a gente Ah, sim, ir respondendo até nas próximas lives, né? A gente não tem um tema boa. ainda para a próxima, tem tantos assuntos, só esse Tanto assunto da assunto, conexão e isolamento daria uma uma live live só. sozinha. Só o assunto da alimentação e humor daria uma outra live sozinha. E Sim, a gente precisa de vocês para ter essas ideias, para saber o é, que falta, né? exato, exato. Eu estava aqui pensando, né, que talvez um desafio que a gente tem na mão, que é isso que você falou, né, Daisy, é escolher uma batalha por vez, saber que muitas vezes não vai dar vontade, né? E é isso, como é Uhum, que a gente se alimenta mesmo sem apetite? Acho que esse é o desafio, em termos uhum, de saúde mental, esse é o uhum, desafio que a vida está nos colocando agora. Como uhum, é que a uhum, gente, né, se alimenta mesmo sem apetite? E eu acho que uma uhum, chave é entender que quando a gente faz isso, o exercício, a comidinha, pá, 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 a imagem que eu faço, né? uhum, Como é que eu estou me abraçando, me afagando, uhum, cuidando de mim, me colocando no colo, sabe? Me uhum, uhum, abraçando. Associar isso a autocuidado. Porque, de uhum. novo, a gente tem que conseguir atravessar essa tempestade, né? E não só se proteger do coronavírus, Isso, tem essa isso, frente de batalha, mas tem uma outra tão quanto mais importante, sabe? sim, Que é como é que a gente preserva a nossa sanidade mental num momento tão é, delicado, a nossa dos outros. E isso. eu acho que quando a gente cuida dos outros, que tem esse tema da conexão que você falou, a gente Uhum, cuida da gente também. Então, isso. ligar para uma outra pessoa e saber como ela tá faz bem para a gente, né? Uhum, Nesse uhum, momento, sei lá, estar é. aqui com vocês faz muito bem para mim, né? Pra mim também. Saber faz bem para mim, é isso que dá, né? É. É, sentido. Então, por favor, mandem perguntas, sugestões de Uhum, temas, enfim, o que dá sentido para a gente é vocês, né? uhum, sim. Acho que é isso, né? É Se alguém tiver mais isso. uma perguntinha, escreve depois pra gente. É toda Uhum. quinta-feira. Alguém perguntou se é todo dia? Não, é toda quinta-feira. E é um prazer estar E vamos aqui. lá. É muito gostoso, Sim, amiga. Te agradeço muito sim. por você estar aqui Beijo. junto. Beijo para todos, Vamos todas. fazer um barquinho por vez para a gente conseguir atravessar essa correnteza esse Vamos. riacho, tá? Eu lembrei de uma frase também. Eu sei lá, gente, se cair, caiu, tá? Mas se der um tempinho, eu vou meter mais uma frase aqui. Acho que vai cair. Tem 20. É assim, a frase que eu postei essa semana. A gente não tem controle sobre o que nos acontece na vida. Às vezes a vida nos tira tudo, mas tem uma coisa que a vida não pode nos tirar e que ela não tira, que é a nossa capacidade de escolher como a gente quer lidar com o sofrimento, com o que nos aconteceu, com o que a gente Muito vai bom. fazer com o que nos aconteceu.